Olha que legal, hoje no nosso programa nós temos a satisfação de termos aqui conosco a doutora Simone Arantes. Ela é também facilitadora certificada do Access Consciousness, ela é tradutora, mas ela é doutora em Química. E olha que legal, ela está aqui e vai falar para a gente sobre uma transição de carreira. Ela está concluindo o curso dela de nutrição e a gente vai falar sobre um monte de coisa legal. Muitíssimo obrigado, querida, pela sua presença. Por favor, utilizando essa câmera, você pode se apresentar para a nossa audiência. Boa parte já te conhece, mas quem não te conhece vai ter o prazer de te conhecer agora. Em primeiro lugar, eu que tenho que te agradecer. Obrigada por estar aqui, obrigada por essa possibilidade de estar falando e de, acho que, estar conectando pontos, né? Maravilha. Bom, meu nome é Simone Arantes, para aqueles que não me conhecem. Eu comecei como química, fiz a faculdade de química, fiz doutorado, pós-doutorado em química orgânica e bioquímica e sempre fui apaixonada pelo cérebro e por saúde. E durante essa caminhada, doutorado e pós-doutorado, era todo voltado para a área, era a química da saúde, a parte química da área da saúde. E trabalhei com produtos naturais, biotransformação, que é reações químicas através de enzimas, que é o que nosso corpo, se não fosse as enzimas, acho que a gente não existia. Mas, enfim, dando continuidade, aí eu também sou coach, que eu fiz uma formação, um MBA em coaching e gestão empresarial, e fascinada pelo cérebro, porque várias coisas eu tinha tentado e era muito julgada por não conseguir focar, ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, começar a não terminar, e vai. Só que assim, eu via aquilo como erro meu. E eu via, mas era julgada como irresponsável, vivendo no mundo da lua, não conseguia focar, enfim, e o rol grande, né? Uma lista grande de adjetivos que não são os que enfim, nenhuma criança ou um adolescente gostaria de crescer ouvindo isso. Uhum. E, obviamente, isso deixa marcas, né? E aí eu fui buscando me solucionar. Porque quando eu fiz o curso de coaching, no primeiro módulo do MBA que eu fiz, tinha uma... Você já fez aquele teste DISC? Sim, já. E quando caiu aquilo ali, quer dizer, eu não conhecia ninguém me conhecia, o computador não sabia nada de mim. E quando veio o resultado, estava me lendo. Uau. Só que tudo aquilo que eu julgava de errado em mim... Era fortaleza. Eram forças, né? Eram características que... denominadas como fortes, características positivas. E aquilo, para mim, valeu tudo que eu tinha pago já, sabe? Porque, só que assim, aí que começou uma outra jornada para mim, enxergar aquilo como algo positivo e não como negativo, quanto eu vinha sendo julgada, sendo vista e me vendo. Uhum. Então, para mim, o cérebro sempre foi um grande mistério, porque embora eu quisesse funcionar diferente, quando eu me permitia ser eu voltava a ser daquele jeito, né? Que as pessoas... Porque era assim, foca, Simone. E eu lá, ok, vai lá, Simone, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. E quando eu relaxava, eu era do outro jeito. Uhum. Então eu falava, como que todo mundo consegue e eu não? Uhum. O que tem de errado comigo que eu não consigo? E fui galgando, e aí eu comecei a perceber, e também criei um programa de coaching da saúde, mas eu não vendia, porque todo mundo queria emagrecimento. Uhum. Então, assim, as duas coisas, para mim, sempre caminharam juntas, né? O nosso cérebro e a nossa saúde. Como a gente funciona e a nossa saúde. Não eram coisas que, embora pareçam estar completamente em gavetas separadas, elas não estão separadas, elas estão juntas. Porque somos um. Uhum. Você não é um corpo e a sua cabeça ficou ali, você não é uma cabeça e seu corpo está para lá, né? É o corpo e a cabeça junto, né? Então, não existe a separação. E uma coisa está influenciada. Somos um corpo, um ser. Enfim, dando continuidade a todo esse processo de desenvolvimento, que eu acredito que seja isso, né? Porque eu buscando a parte da saúde dentro do mundo de, vamos colocar assim, de desenvolvimento.
E as pessoas... Porque aí eu me deparava com a mesma coisa. As pessoas queriam e não conseguiam. Eu sabia que elas queriam, mas elas não conseguiam. E aí, só que também não queriam passar por processos terapêuticos que durariam meses, anos, né? Então, eu saí em busca de ferramentas que eu pudesse não apenas ajudar os meus clientes na época, como a mim mesma. Porque eu via que eu também queria e não conseguia. Eu via que as outras pessoas queriam e não conseguiam. Então, eu estava acima do esforço, sabe? Não vai, que é da sua força de vontade, depende da sua força de vontade. Não depende. É algo um pouco além disso. Tanto quanto o emagrecimento. Enfim, então, com tudo isso, apareceu o Access, né? Eu encontrei outras ferramentas, mas o Access me encontrou. E aí, a minha vida, a minha história profissional deu assim, saí um pouquinho do que eu achei que fosse acontecer. E me descobri tradutora, uma qualidade, uma característica, uma habilidade que eu tinha e não sabia que eu tinha. Que legal. Porque eu nunca fiz um curso de tradução, né? Nem escrita, e muito menos simultânea. E até um dia que perguntaram, Simone, você quer traduzir? Eu falei que sim. Aí colocaram o microfone na minha boca, comecei a falar. Que legal, que legal. Olhei do lado e falei, quem que tá falando aqui, né? Mas enfim, você sabe, a gente se conhece do Access, né? Nós nos conhecemos no Access. Já tive o prazer de traduzir para você também, né? Que delícia. E amo traduzir, isso é uma coisa que me diverte demais. Demais, demais, demais. E aí, passei por um bom tempo, bons anos, viajando, traduzindo, dando cursos do Access. Só que como química, energia não era difícil para mim. Porque átomos, né? Então, as moléculas, os átomos, eu vivi isso 10 anos da minha vida ou mais, assim, como graduação e pós-graduação, né? Então, foi muito tempo que eu vivi em laboratório, fazendo e escrevendo sobre isso, tese, publiquei trabalhos, artigos científicos, né? Então, assim, a energia não é diferente, não era aquele lado que as pessoas levam como místico, né? Não é isso. Tudo é energia. Sim. E aí o Access também traz isso de uma outra forma, onde tudo é energia, né? E eu sempre buscando, então, linkar esse mundo místico com a realidade, porque a realidade é aquilo que a gente vive, né? E buscando traduzir essa leitura que muitas vezes o pessoal da física quântica, da química quântica, tudo, colocam com certas palavras que é mais do mundo científico, né? Do que propriamente do dia a dia, de uma forma que seja mais compreensível, mais palpável, para que as pessoas acessem a informação, né? O que aquilo de verdade significa. Então, assim, parece que eu saí do mundo científico, mas eu não saí, eu só continuo, né, no mundo científico. E às vezes as pessoas falam, nossa, você estudou tanto e não aplica aquilo que você estuda? Não, eu aplico todos os dias. Absolutamente, né? Absolutamente tudo. Claro. Eu acho que muda mais a abordagem. Exato. A abordagem é a linguagem. Dentro do meio acadêmico, você tem uma postura, uma linguagem, e aquilo é aceito e visto daquela maneira. Nesse mundão aí diferente da energia, nós temos várias vertentes e é uma questão muito mais da abordagem, mas nós continuamos sendo o que nós somos mesmo. Exato. E eu acho que, assim, agregando, sim, né, Sereno, os nossos conhecimentos. E, enfim, e até um fato interessante que eu não sei que você sabe, porque eu sei que você também é doutor. Sim. Mas eu estava assistindo uma palestra, veio enfim, eu não lembro se ele era coach, alguma coisa da Inglaterra, naquele MBA de coach e gestão empresarial que eu fiz, ele veio dar uma palestra e falando lá durante a palestra dele, uma informação que eu não tinha, que na Inglaterra, para você ser o presidente de uma empresa, você tem que ser PhD. Uau, como pode melhorar, hein? Né? E eu não valorizava isso em mim. E eu falei, nossa, o que tem de diferente? Daí fui, né, eu me perguntando, o que tem de diferente nisso? Para que você seja presidente, você precisa ser doutor, o PhD, né? E aí, assim, o que para mim é que muitas vezes
a forma como a gente desenvolve a nossa... É a neuroplasticidade, O né? raciocínio, a maneira como a gente enxerga a vida, as Exato, coisas, né? né? Qualquer desafio é um desafio, não é uma coisa assustadora. Pelo contrário, opa, vamos embora, vamos para cima. Exato, e você vai buscar a solução. Exatamente, né? Porque eu lembro que durante meu doutorado, por exemplo, que foram 4 anos, mas durante 2 anos e meio, tudo que eu fazia era, não deu certo, não deu certo. Não deu certo. Eu falei, como que eu vou escrever uma tese inteira de não deu certo, né? Como pode melhorar isso, né? Na época eu não tinha isso como ferramenta, nossa, né? Se eu tivesse também naquela época, seria muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Mas, enfim, claro que daí eu consegui, fiquei, enfim, dei os meus pulos, né? E fui lá e fiz, e foi uma bela de uma tese. Mas, enfim... Então, assim, durante tudo, unir tudo isso e buscar. Então, eu acho que essa neuroplasticidade, porque quando a gente... Eu gosto sempre de falar assim, que muitas pessoas falam o poder do hábito, né? Mas Sim. O hábito te tira da escolha, que eu não acho que existe um poder, porque você fica não presente com aquilo, porque, tipo, quando né, os carros eram manuais, você mudava a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, mas você não pensava. Sim, sim. Né? Você sim. ia no automático, né? E quando você está no piloto automático, você está um pouco fora da escolha. Você não está presente com aquilo que você está escolhendo, né? Tanto é que quando você vai para o seu trabalho todos os dias, talvez, você vai para a mesma rota e aí um dia que você não precisa ir, quando você vê, você está no caminho. Por quê? Você está no automático, né? Então, te tira da presença, te tira da escolha. Mas tem um outro lado, uma outra forma de você enxergar isso. A repetição. Porque o cérebro ele funciona a partir da lei do mínimo esforço. Quanto mais fácil, o caminho já está traçado, é por ali que ele vai. Aqui, né? Como os nossos neurônios vão seguindo. Então, é como se você passasse, você tem um mato, grama. Então, você passou, aquela graminha começou a ficar marcada com a sua pegada. A segunda vez, mais fácil. A terceira vez, até que de tanto você passar, você trilhou um caminho ali, e que é fácil para o seu cérebro pegar aquele caminho. Agora, quando você vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali, vai por ali, não tem um único caminho para te levar a um determinado lugar. Sim. Então, foi isso que eu vi que algumas pessoas desenvolvem. Né? O que não necessariamente todo mundo que faz um doutorado tem isso, mas é algo que é uma área que te permite, porque você está ali para pesquisar, para ver inúmeras formas de resolver uma situação, enfim, pesquisa, né? E tudo isso, quando a gente traz para a vida real, né? Então, e o Access nos traz isso também, linkando várias coisas, processos corporais, levando à saúde, a própria aplicação das barras de Access, que nos traz muitas mudanças no corpo físico também, sim. né? Mental, né? E o mental relacionado ao físico. E tem uma coisa, na área da saúde, nós primeiros adoecemos energeticamente. Como se fosse um desequilíbrio energético que gera um desequilíbrio bioquímico que depois aflora no físico, né? E, enfim, então quando o mundo fechou, né? Eu falei, nossa, e agora? Parei de viajar. Eu ainda eu traduzia bastante, dava bastante cursos de Access. Não consigo ficar parada, né? O que eu vou fazer? Aí eu descobri uma coisa que se chama biorressonância, onde a gente mede essa ressonância com a vida, e comecei a fazer depois uma pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro, não sei se você conhece. Claro, com certeza, maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, eu fui muito afortunada de fazer uma pós-graduação com ele. Assim, nós temos uma forma de funcionar muito similar. Aí eu acabei sendo convidada para dar algumas aulas na pós-graduação dele. Legal. Né? E nesse meio período eu falei, nossa, então o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa na área da saúde, porque química é exatas, né? Aí eu falei, até perguntei para ele, falei, medicina, nutrição, biomedicina. Ele, nutrição. Eu falei, ok. Fui lá, comecei a fazer nutrição. Que legal isso. Então, eu estou terminando meu 3º ano de nutrição, né? Então, caminhando para o meu último ano de nutrição. E nesse meio tempo, até mesmo por me descobrir,
né? Então, aquele programa que eu criei de coaching da saúde, acabei tendo que mudar para coach de emagrecimento, porque as pessoas, para todo mundo que eu oferecia, falava assim, não, Simone, eu primeiro vou emagrecer para depois buscar saúde. E eu, aqui dentro, pensava assim, não. Busca saúde, emagrecimento é só consequência, né? Mas as pessoas são o que são, né? E queriam emagrecer, não queriam saúde. Aí eu trabalhei em mim para mudar o nome, mas o produto era o mesmo. E foi uma coisa super bacana por um tempo. Aí eu tive uma parceira que não deu certo, a gente acabou se separando. E foi aí que eu entrei para o mundo da alimentação, até inclusive por causa desse programa, antes de tudo. Aí veio o Access, veio né, a pandemia, que ficamos fechados, a minha faculdade, minha segunda faculdade, pós-graduação. Aí eu me descobri, eu sempre fui magra, né? Você me conhece, claro. Eu nunca fui gorda, e eu podia comer de tudo. Então, eu comia pão, eu era tarada por pão, tarada por doce, né? Você sabe, eu comia, não tinha limites. Tinha, né? Eu adorava o meu Baileys, né? As minhas caipivódicas, tudo, né? Caip-saquê. E eu ia fazer os exames e... Não, Simone, tá tudo perfeito com você. Você não tem nada. Mas eu sentia alguns desconfortos. Mas eu ia pro médico e não tinha nada. Quando eu comecei a fazer minha pós-graduação, eu via que eu, tenho aquilo. E eu tinha acabado de passar por uma endocrinologista, né? E eu estava normal. Até, assim, as minhas cunhadas, amigas, me odiavam. Magra de ruindade, né? Porque come de tudo, faz de tudo e é assim. Até que eu falei, nossa, tem alguma coisa esquisita. E aí eu pedi para uma amiga pedir alguns exames. Eu escolhi os exames que eu gostaria de fazer. Claro que eu estava na pós-graduação, né? Na área da saúde. E aí, quando vieram os resultados, pro meu choque, eu estava com tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E não é que o marcador, geralmente, né, um deles, que é o anti-TPO, você pede para que seja, depende do laboratório, mas mais ou menos assim, abaixo de 35. E o meu estava acima de 1.300. Caramba. Porque o laboratório só media, o laboratório que eu fiz o exame, até 1.300. Então, não é que... Você não sai de 20, 25, 30 ou 40 para 1.300. Nossa, né? É uma discrepância muito considerativa, né? Assim, muito considerada. E então, eu já estava doente, mas esse exame não tinha sido pedido para mim. Então, eu já vinha doente há muitos anos. E o exame correto não era pedido para mim. Porque as pessoas abordavam apenas o quê? Eu não tinha queixa. Pois olha só, eu tinha ido para uma cardiologista, e aí, num dos exames lá, que era cardiologista e ginecologista, que eu fazia todo janeiro, né? Tipo, um check-up geral. Sei. Aí, a cardiologista falou assim, nossa, Simone, o seu ferro tá baixo. Ferritina, né? E eu falei, ok, pode me pedir alguns exames? Não, você tem que falar com a ginecologista. Eu falei, ok. Fui lá para a ginecologista. Aí, quando eu fui pegar os exames, vinha assim, descendo ano a ano. E aí, eu perguntei para ela, eu falei assim, nossa, doutora, vinha descendo ano a ano e você nunca falou nada para mim? Aí, a resposta dela para mim foi, você nunca se queixou. Tá. Então, eu tinha queda de cabelo, eu tinha certo cansaço. Eu não achei que eu tivesse que me queixar de queda de cabelo por uma ginecologista. Sim. Né? Porque, para mim, eu teria que procurar uma dermatologista da tricologia, que é relativa ao cabelo. Então, assim, eu não, entre aspas, me achava no direito de me fazer deste tipo de queixa para aquela especialidade. Né? Então, esse é o problema, que repartem a gente, ao invés de olharem a gente por inteiro. Onde tratam as nossas queixas, ao invés de olhar para a gente e tratar a gente, o nosso corpo, o nosso ser como um todo. Né? Então, foi quando eu me descobri com tireoidite de Hashimoto, e aí eu comecei a estudar, eu já estava me estudando, eu estava totalmente inflamada. E o meu pai teve Parkinson. E os últimos 10 anos
da vida dele, da nossa vida, foi muito difícil. Porque você vê uma pessoa assim, indo para cada dia mais o estado vegetativo. É muito doloroso, né? E presente, ainda tendo alguma coisa cognitiva. Enfim, e eu vivi aquilo, ninguém me contou. Foi muito difícil, Sereno, muito, muito difícil mesmo, viver os últimos 10 anos. E quando eu estava estudando, eu me deparei com algumas coisas que remetiam à doença de Parkinson. E eu falei, nossa. E aí eu comecei a me aprofundar naquilo. E doença autoimune está ligada ao intestino. E aí eu comecei a mergulhar, fiz uma especialização em modulação intestinal. Que legal isso. E aí, um mundo se abre, né? E doença autoimune, Parkinson, Alzheimer, câncer, você pode pensar, artrite, artrose, diabetes tipo 2, autismo, tudo relacionado ao intestino. Não é apenas intestino. Sim, mas ele está presente em quase todos esses. Em quase todos, não, em todos esses, né? Não estou dizendo que é só isso, sim. né? Mas você precisa abordar o intestino. Porque o intestino, ele o intestino é assim, é a fronteira entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. O intestino é como se fosse um tubo, né? Como se começasse aqui pela boca, vai para o estômago e intestino reto ânus. Então, tudo aquilo que você come ou vai para a sua corrente sanguínea ou sai. Sim. Né? E é justamente aí, é no intestino que é feita, vamos dizer assim, entre aspas, falando de uma forma muito crua aqui, né? Que é feita essa separação. Né? Então, vai para dentro, vai para fora. Vai para dentro, vai para fora. E quando você tem essa barreira, vamos colocar assim, ou essa fronteira com gaps, com lacunas, justamente, o que acontece? Algum invasorzinho passa. E aí, quando passa, está na sua corrente sanguínea. E quando está na corrente sanguínea, nós temos um sangue. O sangue que está aqui no intestino, um sangue que passa no fígado, que passa no pulmão, que vai para o seu dedo do pé e que vai para o seu cérebro. Então, e da mesma forma que nós temos... O cérebro é um órgão que... O corpo é perfeito, né? Eu tenho assim, para mim, quem não acredita em Deus, deveria pensar um pouco no corpo. Porque é um sistema, é uma máquina tão perfeita. Geralmente as máquinas, né? Os humanos criam e colocam um manual para o consumidor poder saber como aquilo funciona. Essa máquina aqui não tem manual. Nós, os consumidores, estamos buscando descrever o manual de funcionamento. E está longe, muito longe de chegar. Está muito avançado perto do que é, né? Mas está muito longe de nós conseguirmos ainda escrever um manual de funcionamento, né? Então, para mim, o corpo humano funciona com uma perfeição que emociona. E então, quando hoje nós vivemos num mundo extremamente estressante, nós temos inúmeras doenças cognitivas, doenças mentais, né, acometendo a população mundial, né, não somente aqui no Brasil, mas mundial, de uma amplitude que você fala assim, antes, né, do projeto Genoma, você poderia falar que era genética. E hoje nós sabemos que não é genético. Né? Então, estudando tudo isso e vendo a correlação, porque no cérebro, o corpo protege o cérebro com uma barreira, como se fosse a barreira que nós temos para proteger do nosso intestino, que é a barreira hematoencefálica. Por quê? Para você chegar ali, é um órgão fundamental para a vida, né? Então, um dos órgãos. Então, ele tem que estar protegido. Não é qualquer coisa que pode entrar. Porém, geralmente, quando você tem essas lacunas no intestino, você também tem essas lacunas nessa barreira hematoencefálica.
Então, esse intruso, ou esse ET, ou essa toxina que passou pelo intestino, ele também passa pela barreira hematoencefálica. Então, nós temos essa conexão, é um eixo, né? Intestino-cérebro, que tem um nervozinho, nós temos 12 nervos, mas tem um que é o maior, um dos maiores, e que conecta o cérebro ao intestino, que é o nervo vago. Então, por exemplo, muito se fala da serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, né? Só que você sabia que mais de 90% da serotonina é produzida no intestino? Uau, que maravilha, hein? E as pessoas pensam que é no cérebro. Né? Então, quando você tem qualquer disfunção, quando você tem alguma coisa que não está bem no seu intestino, você tem essas lacunas no seu intestino, você não produz eficientemente a serotonina e, consequentemente, você também não chega no cérebro e o cérebro não consegue usar isso de forma suficiente. Então, assim, hoje a gente vê muito Alzheimer, Parkinson, depressão. Meu Deus do céu, quantas pessoas você conhece, né? Bastante. Crianças com autismo, crianças que têm dificuldades na escola. Quantas crianças que estão com depressão? É um quadro de assim, alguma inflamação cerebral. Né? Mas por quê? A inflamação ela é uma coisa sistêmica. A inflamação é maravilhosa, né? O corpo, a gente precisa disso para reagir. Porém, aguda. Quando ela é crônica... a coisa pega. A coisa pega. Né? Então... E, Simone, como que você linka tudo isso? Está tudo linkado. Porque, como eu disse, nós adoecemos primeiro no nível energético, depois vai por exemplo... Você tem um desequilíbrio, vamos supor, da energia do seu rim, tá? Mas não existe ainda, vamos colocar assim, tanto desequilíbrio ou tantas células que foram afetadas para que seja perceptível num exame de sangue, por exemplo. Mas daí vamos supor que já passou, você não detecta, aí você começou a perceber, foi detectado, se a creatinina subiu. Mas o seu rim ainda funciona. Então, o que pode ser feito? Então, sei lá, existe alguma abordagem aí, dependendo de quem você procura para tratar disso, para olhar para isso. E muitas das vezes, o que eles olham? Números. Então, eles pegam um exame e vem, só creatinina. Precisamos baixar a creatinina, mas não olham para aquilo que levou aquela creatinina a subir. Porque o problema não é a creatinina. A creatinina é um indicador, né? É um indicador. É uma reação de que algo não está funcionando bem. Ok, é a mesma coisa. Você tem uma pia, a pia está entupida, a torneira está aberta e transbordando, molhando o chão. Você pode comprar o melhor rodinho, um balde todo lindo, maravilhoso, cheio de diamantes, do que quer que você seja, ou Bluetooth, o que quer que seja, pano de chão de maior qualidade, não sei o que, não vai adiantar nada. Porque você tem que desentupir a pia e fechar a torneira para parar de sujar. Hoje nós estamos, infelizmente, com um horário bem apertadinho, por conta de um acidente que houve, né? Comecei a falar demais, né? Pois Desculpa. Não, maravilhoso, espetacular. Pode me interromper. Então, me fala uma coisa. Para as pessoas que estão nos assistindo, que têm um intestino, não têm ideia do que pode acontecer, quais seriam as dicas que você poderia trazer para que as pessoas pudessem ter uma saúde mais forte? Assim, eu sei e espero que ninguém tenha que ser diagnosticado com alguma coisa como eu fui, para mudar algum estilo de vida, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, sim, existe alguma coisa genética que nós chamamos assim, algum órgão mais fraco que você tenha em virtude da genética. Certo? Mas isso não necessariamente leva à doença. E nós temos aí o que é o estilo de vida, que é a epigenética. Então, muitas vezes,
hereditário não é genético. Nem tudo que é hereditário é genético. Então, eu posso ter herdado do meu pai, da minha mãe, o meu estilo de vida. Sim, os né? hábitos. Os hábitos, por exemplo, alimentares. E a gente come todo dia. Então, a melhor forma de você mudar qualquer coisa, inicialmente, é pela alimentação. E uma coisa, eu não sou a favor de uma dieta em particular e contra outra. Né? Para mim, a melhor dieta é aquela que funciona para você. Porque nós somos seres diferentes. Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa, claro, tenho um coração, tenho um intestino, tenho fígado, enfim, você também tem. Mas bioquimicamente, nós somos únicos. Energeticamente, nós somos únicos. Não existe duas Simones, mesmo que fosse gêmeos univitelíneos. Eles não são iguais. Já existem pesquisas, né, sobre isso, a gente mostrando isso. Então, o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Mas uma coisa é deixar de comer alimentos ultraprocessados. Isso é a primeira coisa. Sabe? Simone, o quê? Deixar de comer alimentos ultraprocessados. É extremamente deletério para o corpo. Não adianta, né? Não é uma coisa assim. Eu fui viciada em chocolate, eu amava pão, eu comia todos os dias, sabe? E foi o que me levou a adoecer. Eu sei disso, porque eu tirei em 1 ano, Sereno. Em 1 ano eu entrei em remissão de Hashimoto. A gente não fala que a gente curou, tá? Quando você tem uma doença autoimune, nós entramos em remissão e eu entrei em 1 ano. E hoje eu cuido de pessoas que tomam remédios há 3, 4, 5, 10, 20 anos. Caramba. Entende? E continuam. Mas existe primeiro a pessoa precisa se conscientizar. Porque aquilo que te levou a adoecer, você não pode continuar fazendo aquilo que te levou a adoecer achando que aquilo vai te curar. Sim. Né? Ou mudou o hábito, então não tem cura, né? Ou não tem, né? Não tem como você se sentir melhor. E hoje, o que eu desejo, a mensagem que eu quero passar para todo mundo, de uma forma geral, é que ninguém precisa sofrer. Eu vejo assim, aquilo que eu sofri, a minha família sofreu. Porque existe uma pessoa doente, mas todo mundo sofre. Sim. Não é uma única pessoa que sofre. Né? Existe um desequilíbrio ali familiar muito grande. Existe um estresse muito grande que todo mundo passa, né? Porque você vê uma pessoa querida passar por determinadas coisas e a gente tem a imagem, né? Meu pai fazia e agora eu tô tendo que interditar meu pai. É muito doloroso, sabe? Passar por isso. E eu de verdade gostaria que ninguém passasse por isso. Esse é o meu desejo. Eu não acho que... Eu não sou, como eu disse, as pessoas que me procuram, não é que tem uma extrema restrição. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Uma pessoa que, por exemplo, só quer melhorar um pouco a saúde, é diferente. Se você chega para mim com, por exemplo, a tiroidite de Hashimoto, é diferente de uma pessoa que só chega para mim querendo melhorar a saúde. Não, você tem uma patologia, você tem uma coisa ali, né? Com certeza. Eu não posso ter a mesma abordagem com todo mundo, né? Então, não é restrição, não é restringir, mas se tornar ciente do que as moléculas do alimento, mas daquilo que você está comendo reagem, interferem com as moléculas do seu corpo. Porque existe uma química interna. Quer você queira, quer você não queira. Porque aqui, né? Água transparente aqui. Se o copo fosse branco e nós pudéssemos ver com mais clareza, se eu pingasse aqui, por exemplo, uma tinta azul, a tinta a água ia ficar azulada. Eu consigo impedir isso? Não, só se eu colocar alguma outra substância aqui que vai neutralizar o azul que eu tô colocando. Mas por ser transparente, eu te enganei e coloquei alguma coisa e não está ficando azul. Sim. Certo? Mas, se for apenas água e colocar uma tinta azul, a água vai ficar azul. Porque é assim que é. Sim, né? Sim. Então, existem as reações químicas que ocorrem independente da sua vontade, do seu desejo de comer aquilo, o desejo de não comer aquilo, comer aquela outra coisa. Existe a química. Nós temos essas substâncias dentro do nosso corpo. Então, aquilo não é assim, o problema do meu corpo. Não. O seu corpo sempre vai dar um jeito. É você que vai ter que lidar
com o jeito que o seu corpo está dando. Uhum. Porque muitas vezes, uma das maiores habilidades do corpo é a adaptação. Né? Tanto é que, se eu for lá fizer assim, você não vai sentir dor. Mas se eu fizer assim, você vai sentir dor. Mas se eu fizer essa mesma força todos os dias, daqui a um tempo você se acostumou. Eu vou ter que fazer uma força maior para que você sinta dor. Né? Então, nós vamos nos adaptando. Você comeu uma feijoada, vamos supor, não se sentiu... Não sou contra a feijoada, tá? Claro. Não é isso. Mas vamos supor que você comeu alguma coisa e não se sentiu bem. O sol. Eu estava estressado, o dia estava muito quente, tinha alguma coisa que não me fez bem, né? Aí você se acostuma com aquilo ali. Com o desconforto. Com o desconforto, né? E aí nós vamos nos adaptando e não ouvindo ao corpo. O corpo está lá. Simone, não come isso. Não faz bem para mim. Mas só porque ele não fala português, não fala comigo assim, eu não escuto. Nós não somos, né, ensinados a ouvir essas sutilezas que o corpo nos dá. Né? Com certeza. Acordar inchado, né? Nem percebe, às vezes eu bebi a mais, eu fiz a mais ou a menos e acaba que a coisa funciona dessa forma. Simone, se uma pessoa quiser te encontrar, fazer uma consulta, bater um papo contigo, trocar uma ideia com essa experiência vasta que você tem, como é que ela te encontra? Ligar os pontos, né? Eu acho que acho que nesse momento que eu tô, que você trouxe a transição de carreira, é até mesmo porque eu trabalhava de uma certa forma, teve o Access, daí eu estava com Access e agora, não é agora, né, a parte da saúde, mas está tudo interligado. Né? Então, é conectando esses pontos, porque a parte emocional interfere na nossa bioquímica, assim, big time, né? Assim, de uma forma muito enfática. Então, bom, eu tenho um Instagram, né? É doutora Simone Arantes, tudo junto, doutora Simone Arantes. E doutora porque eu, né, temos o título de doutor, né? Então, eu sou doutora, tenho o título disso. E uso. Demorei para usar. Inclusive, foi um colega, o David Cobes, do Access, que falou, como assim? A gente um dia estava conversando, nós estávamos na Costa Rica, conversando, e ele falou... Você é PhD? Eu falei, sou. E você não usa? Eu falei, não. Pelo amor de Deus, lá a gente briga. Eu falei, não, no Brasil não. Se um advogado é doutor, um fisioterapeuta, um psicólogo, né, doutor. E no Brasil, né, é comum isso. Ele falou, imagina, lá ele é da Suíça e falou, lá... Não, ele é austríaco. Ele é... Austríaco. Ele é austríaco. Ele falou, não. Lá você só pode usar doutor se você tiver o título de doutor. Porque ele também é advogado, né? Então, e lá vai no passaporte. E quando eu fiz meu doutorado na Inglaterra, por isso o PhD, mas quando eu terminei meu doutorado, eu tive minha tese, no dia seguinte chegou um cartão do banco com uma doutora para mim. Uau, que legal. Então, assim, isso que é bacana, esse reconhecimento que muitas vezes aqui as pessoas, né, confundem. Enfim, então é doutora Simone Arantes, e as pessoas podem entrar em contato comigo lá, pode me mandar uma mensagem no direct. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu em mídia social. Talvez seja alguma coisa das pessoas não sei, da ciência, a característica pessoal, né? Pode ser. E para a gente concluir, olhando naquela câmera lá, qual é o recado que você dá para o nosso público, para eles cuidarem desse intestino? Olha, o que eu falaria assim, o intestino, ele de verdade Hipócrates, que é o pai da medicina, ele, lá, muito tempo atrás, ele já dizia, todas as doenças começam pelo intestino. Portanto, se todas as doenças começam pelo intestino, e se você deseja saúde, comece pelo intestino. E tem uma coisa que eu gostaria de falar. Claro. Que se hoje você dá desculpa de que não tem tempo ou não tem dinheiro para cuidar da sua saúde, daqui um tempo muito curto, você vai ter que encontrar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Então, antecipe, busque saúde e pare de remediar a doença, porque tudo isso que a gente faz, a gente fica remediando a doença, é tampar o sol com a peneira. Então, busque saúde, que é assim, não é que saúde é tudo. Não é isso. Mas tudo é nada sem saúde. É verdade. Né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver saúde, você não é feliz. É verdade. Então, a nossa maior riqueza é a nossa saúde. Então, essa coisa que as pessoas não têm o tempo,
ou não tenho dinheiro para cuidar da saúde. Mas um dia Vai ter que ter. vai ter que ter tempo e dinheiro para cuidar da doença, se não quiser sofrer. Então, antes de chegar lá com fralda, esquecer quem você é, quem as pessoas ao seu redor são, né? Sim. Ficar da cama para cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama, cuide da sua saúde, cuide do seu intestino. Maravilha. Ô, querida, muito obrigado. Foi uma delícia ter você aqui. Querida. Pena que a gente estava com o tempo hoje meio corrido. Vamos continuar falando sobre isso. Tá sempre tudo certo, né? É isso aí. Um abraço, a gente lhe vê no próximo episódio. Vem com a gente!